Ok, boa tarde a todos aí. Queria agradecer ao Diego aí a gentileza de oferecer esse seminário tão bonito dentro das nossas atividades de verão, até porque a gente tenta sempre mesclar também física com atividades sociais que nós desenvolvemos. Nós temos uma rede de pré-vestibulares sociais, que já funciona há 25 anos, Rio de Janeiro, Petrópolis e Volta Redonda, e aí esse projeto vem agregar, né, tudo aquilo que a gente faz em termos de divulgação, e não só divulgação, mas atração para a ciência. Tentar trazer as classes populares, né, as pessoas que têm menos condições de frequentar bons colégios, também para se tornarem pesquisadores. Eu acho que o projeto vai abrir um caminho muito bonito aqui dentro dessa linha de trabalho que a gente vem apresentando. Muito obrigado a vocês. Obrigado às pessoas que vieram também, sexta-feira, 6 horas, com chuva, assistir o seminário. Muito obrigado. Bom, obrigado, Ana, pela introdução e sobretudo pelo convite. Queria só uma perguntinha antes de começar. Tem alguém que não é físico? Ou todo mundo é físico? Tem um psicólogo. Psicólogo. Tá, beleza. Então eu vou estar falando sobre esse projeto, na verdade é uma ONG que se chama Galileu Mobile, que começou há mais ou menos 10 anos atrás. Enfim, vou explicar um pouquinho da história. E, sobretudo, eu vou começar falando sobre a motivação da gente fazer a divulgação científica. Normalmente, em palestras desse tipo, até eu mesmo nunca começo nessa introdução, mas eu acho que, como aqui a gente tem um pouquinho mais de tempo para debate também, é necessário porque a gente tem que justificar por que a gente está fazendo isso. E é válido para a gente, é válido também até no nosso trabalho cotidiano, como físico, como pesquisador em outra área. Muitas vezes a gente está focado ali no nosso problema e a gente esquece a motivação real do porquê que a gente está fazendo. Então eu vou tentar lembrar, e inclusive me lembrar por que eu faço isso, por que eu dou meu tempo e para um projeto desse tipo. Tá? Então, vou fazer uma introduçãozinha sobre a motivação, a importância da divulgação de ciência. Bom, e a gente, como estava previsto nos horários, a gente tem um espaço para debate depois, mas se alguém quiser me interromper durante, eu acho até melhor, porque dá uma quebrada na fala e às vezes a gente se esquece das perguntas e esquece de perguntar no final, então se alguém quiser me interromper no meio, eu acho até mais válido do que no final. Enfim. Bom, por que divulgar ciência, né? Então não existe praticamente, se a gente olhar no nosso universo ao redor, nenhum tema que não tenha uma intervenção direta ou direta da ciência e de suas aplicações. Tá? Então a gente pode citar inúmeros casos em saúde pública, em transporte, né? Por exemplo, a gente vive numa grande cidade, qual seria o transporte mais eficiente, utilizado com qual tecnologia para a mobilidade urbana. Comunicação, tá? Por que é importante pela comunicação? Acho que a internet é uma invenção relativamente jovem e eu não sei se alguém numa cidade grande consegue imaginar uma vida sem internet. Acho que tudo entraria em colapso. E ao mesmo tempo, eu acho que a maioria das pessoas, incluindo a classe científica, as pessoas não têm ideia de como, por exemplo, eu vou mandar um WhatsApp para você, como que essa mensagem é decodificada no meu telefone, como ela vai ser transmitida e como ela vai chegar ao meu telefone, como ela vai ser recodificada para que uma pessoa possa ler. Então é algo corriqueiro da nossa vida e a gente não estou dizendo que a gente precisa saber de todos os detalhes de tudo, das leis da mecânica quântica, mas eu acho importante a gente ter uma noção, pelo menos básica, de como funciona a tecnologia que está presente na nossa vida todos os dias. Tá? Então, exemplo da comunicação, temas mais atuais, desenvolvimento sustentável, né? Como fazer uma economia crescer com o desenvolvimento das tecnologias, respeitando o meio ambiente, tá? Não destruindo as espécies e respeitando o planeta. Outro tema muito na moda também é o aquecimento global, e a gente vê muita coisa, muito debate na internet, e debate, sobretudo, feito por, muitas vezes feito por pessoas que não têm a mínima noção do que estão falando. Então, a gente precisa conhecer minimamente, eu acho, um pouquinho desses temas e muitos outros também, para a gente poder participar, né, da nossa vida, porque são tecnologias que estão presentes na nossa vida.
Bom, uma outra importância, bom, enfim, faz parte do processo democrático a gente ter noção do que está acontecendo. Primeiro porque a produção científica, ela é, pelo menos no Brasil e na maioria dos países, ela é basicamente oriunda de fundos públicos. Então, como cidadão e cidadã, a gente tem o dever, na verdade, de cobrar a classe científica explicações sobre por que eles estão gastando dinheiro desenvolvendo tal tecnologia, qual o retorno que isso vai ter para a sociedade, né? E os cientistas, para mim, é um dever, eu me sinto no dever de prestar contas, não só para as agências quando a gente tem que escrever relatórios, mas também para o público, porque eles estão pagando por isso. Tá? Então, para mim, é muito importante. Talvez algo, digamos, tão ou mais importante da gente entender como funciona a ciência e as tecnologias é cada vez mais a tomada de decisões sobre o futuro da nossa sociedade, né? A gente tem diversas áreas em crescimento exponencial, como, por exemplo, inteligência artificial, engenharia genética, onde muitas decisões em função da utilização dessas tecnologias estão sendo tomadas e o povo não sabe o que está acontecendo. Por exemplo, no caso da inteligência artificial, a gente vai ter, eu acredito, problemas por conta, por exemplo, da substituição por exemplo, de mão de obra humana por máquinas. E não pelo fato da substituição, mas mais pelo fato que não há debate. Tá? Não há debate sobre isso. Muitas das nossas decisões estão sendo cada vez mais tomadas por algoritmos de computadores. E as pessoas não sabem que isso está acontecendo, e isso está acontecendo hoje, vai acontecer cada vez mais num futuro muito próximo. Muitas pesquisas em engenharia genética envolvem, por exemplo, reconstituição de células com o objetivo final, por exemplo, de alcançar a imortalidade. E isso eu acho que deveria entrar no debate com o público também, porque são decisões que provavelmente pode ser que um dia a gente consiga atingir os objetivos desse tipo de pesquisa, mas a classe dos cientistas não perguntou para a sociedade se ela quer ser imortal, se ela quer ser completamente vigiada por robôs, se ela quer substituir o seu trabalho manual por um robô. Então, eu acho importante por isso também. E também, um outro tema importante é o combate às pseudociências. Né? Então, isso aqui é complicado também, porque mexe muito com as crenças das pessoas, e eu vou dedicar alguns slides que vão seguir, antes de eu começar a falar mais especificamente do meu projeto, sobre quais são as características e como a gente poderia combater as pseudociências. Então, sobre isso, um artigo, para quem quiser referência, bem legal, sobre a importância da educação científica. Na verdade, eu tive essa ideia de começar a fazer essa introdução antes de falar do Galileu Mobile, por uma palestra que eu assisti, um seminário que eu assisti mês passado aqui do Marcelo Knobel, que é reitor da Unicamp. Então, muito do que eu vou falar nos slides que vão seguir foram inspirados nessa palestra dele, que ele deu dia 4 do mês passado aqui no CBQ. Tá? Então, eu vou dar primeiro alguns exemplos de como essas coisas já estão preenchendo, sobretudo com produtos na nossa sociedade. Eu acho que não dá para ver muito claramente aqui, então eu estou colocando alguns exemplos. Isso aqui é a loção anti-ressaca. Tá? Então, uma loção é um produto que você pode comprar na internet, loção anti-ressaca. Eu coloquei também partes da descrição, porque em cada um eu achei alguma coisa interessante. Tá? Então, primeiro, ele está descrevendo aqui como que essa coisa age, e sobretudo, o que eu achei curioso, que eu não tinha visto ainda em produtos oriundos de pseudociência, é que ele descreve um pouquinho da parte do método científico, o que pode confundir ainda mais o público na hora de comprar. Por exemplo, os participantes da pesquisa foram divididos em dois grupos, um deles usou creme e o outro usou placebo. Então, realmente, está falando de método científico aqui. Mas depois a gente vê com o vocabulário que ele usa, que realmente não faz muito sentido. E, obviamente, ele em nenhum momento ele mostra uma prova de que isso realmente funciona. Então, todos foram para uma festa e na manhã seguinte o grupo que usou o creme
com ativos estava com um aspecto significantemente melhor do que o outro. Afirma Lucas, o produto pode ser usado diariamente ou conforme a agenda noturna do baladeiro. Então a gente já pode, tem elementos científicos, mas a gente pode desconfiar também, lendo, por exemplo, esse finalzinho. Calma aí, vamos aprofundar mais no que a gente está olhando. Sabonete para limpeza de fígado. Não tenho ideia de como isso funcionaria, tá? Então, um sabonete que limpa o fígado. Mas é um sabonete, como que... Enfim. E essa eu procurei a explicação, não existe. No entanto, tinha o nome de uma pessoa, eu procurei, a Mika Yamaguchi, que é a diretora científica dessa empresa. E, enfim, ela tem graduação pela USP, em farmácia bioquímica. Enfim, eu não sei vocês, mas eu, quando tinha terminado minha graduação, não tinha condição de ser diretor científico de nada. Então, uma outra maneira, tá, eu varei a noite fazendo essa pesquisa. No início era engraçado e foi me dando uma angústia cada vez mais, porque era uma infinidade de produtos. Creme anti-Wi-Fi. Esse aqui eu achei muito bom. E eu não... Como usar um creme? Você passa um pouco no rosto, você tem que mergulhar numa banheira, sabe? Então é engraçado, mas a gente vai ver que vai perder a graça rapidinho quando isso toma proporções maiores, tá? Então ele diz, a poluição de celulares, dispositivos que emitem luz azul, podem causar quebra do DNA celular, danos proteínas da pele, e obviamente nenhuma referência de que isso realmente acontece pelo nosso contato com ondas eletromagnéticas. Um lance que eu achei interessante, são sites separados. Lucas Portillo, o mesmo que faz também a loção pós-ressaca. Então esse cara parece ser um especialista desse tipo de produto. Bom, dos produtos que mais vendem na internet é qualquer coisa associada com quântico. Né? Quântico, a galera gosta. Então esse aqui é o sal quântico. Tá? Então você tem uma lista de 11 benefícios, eu só coloquei esse aqui é o item 1. Tem 11 desses, com cada um parágrafo desse tamanho. Eu achei interessante. Bom, ele fala, possui uma infinidade de elementos nas quantidades ideais para o organismo. E ele cita muitos elementos, inclusive urânio. Eu não sabia que o nosso organismo precisava de urânio. Pode ser minha ignorância em biologia, mas não sei se alguém sabe. Eu acho que a gente não precisa de urânio para sobreviver. Mas aqui, tá vendo? E eram 11 desses. 11 itens desse tamanho. Enfim, e aí no quântico a gente pode viajar. Cura quântica estelar. Já tinha ouvido falar de cura quântica, mas estelar eu nunca tinha ouvido. E o melhor, essa aplicação pode ser feita de modo presencial ou à distância. Então a pessoa pode ser curada à distância, sabe? Enfim. Então a gente dá uma risada, é engraçado. Infelizmente tem gente que cai nessa conversa, mas aí tem exemplos que são um pouquinho menos engraçados. Então, não sei se vocês já ouviram falar nesse caso da fosforoetanolamina. Alguém não ouviu falar, ou todos ouviram falar? Não. Bom, o que aconteceu? Um professor, se não me engano, da USP de São Carlos, fazendo uma pesquisa com essa substância, que eles achavam que tinha alguma esperança para fazer tratamento anticancerígeno com essa substância. Então ele fez um tratamento in vitro, em vivo, com animais e tudo, publicou, e sem o aval da comunidade científica, ele começou a distribuir essas pílulas dizendo que elas serviam para uma cura, para curar uma infinidade de doenças. Então, logo a comunidade se manifestou, dizendo que não tinham havido os testes necessários, as confirmações necessárias, que isso efetivamente combate o câncer, qualquer tipo de câncer ou qualquer outra doença. E depois, então eles foram impedidos de vender, e depois teve toda uma série de manifestações, porque isso caiu na boca do povo. Imagina você está com um parente seu, chega um cara de uma universidade, um professor de uma universidade, diz que tem uma pílula que vai salvar um parente, ser um pai, uma mãe, um parente, e obviamente a pessoa vai acreditar. De repente até eu acreditaria numa situação de desespero, eu levaria a fé numa história dessa. Então começou a haver uma série de manifestações, e o governo, depois de uma análise posterior de vários órgãos independentes,
organizados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, tá? Isso foi em 2015, autorizou. Então, mesmo depois da comunidade científica afirmar que aquilo não difere de um placebo, e às vezes até provocava uma piora no paciente, o governo federal autorizou a venda e uma fábrica nos Estados Unidos começou, cujos sócios eram brasileiros, começou a produzir isso e vender para o povo. Tá? Então teve uma série de brigas judiciais. Então, o que a gente pôde constatar? Que pessoas foram enganadas, né? Tipo, dizendo, eu vou curar o seu familiar que está à beira da morte. Isso foi uma mentira. E sem contar também no gasto, bom, que é muito menos importante que a dor de uma família que provavelmente perdeu um ente querido, gastos com a justiça que foram causados por esse professor responsável. Tá? Então, tem uma matéria da Unicamp aqui também muito interessante, se vocês quiserem ler. Em seguida, antes de ter a última decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, teve uma nova análise da composição química dessas pílulas e eles não encontraram nem a quantidade de fosfetonamina que eles diziam que tinham. Então, nem o princípio ativo, que não cura, não existia dentro desse remédio. Tá? E agora eles vendem isso como se fala, complemento alimentar. Então isso segue a venda, mesmo depois de todos esses problemas. E bom, para terminar, essa aqui é uma notícia do ano relativamente fresquinho, do ano passado, 2 anos atrás. Então, a integração de novas práticas integrativas ao SUS, práticas pseudocientíficas, porque não existe nenhuma comprovação até hoje do fato de que isso tem, na verdade, tem um efeito que difira do placebo. Tá? Então, essa aqui é uma matéria da SBF. Nesse ano, o Conselho Federal de Medicina fez uma estimativa de quanto isso custava, quanto essas práticas, essas 29 práticas custavam ao SUS, 17 bilhões de reais, que é mais 4 vezes o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia inicial. Tá? Então, viu como a gente começa de uma coisa aparentemente ridícula e sobre o mesmo caminho a gente migra para um número da escala, uma porcentagem do PIB brasileiro. Tá? Bom, então, o que são essas pseudociências? Então, elas reivindicam de modo ilegítimo o mesmo grau de confiabilidade da ciência, não se baseando no método científico. Então, por exemplo, nesse livro do Carl Sagan, Divulgação Científica, ele lista, enfim, ele não é o único a fazer isso, mas como é um dos divulgadores científicos mais famosos, eu peguei essa lista de exemplos de como detectar. Tá? Então a gente vê que quando a gente começa a ler tudo que esses produtos propõem, a gente vê que eles seguem uma certa lógica e que faz com que nos permite conhecer mais ou menos do que é feita a pseudociência. Então, alguns pontos aqui, por exemplo, começando com evidência negativa. O que é evidência negativa? É falar, bom, a ideia desse cientista está falsa, por essa razão, logo a minha está certa. Então, pode ser que a ideia até do cientista até seja falsa, mas isso não quer dizer que a ideia de quem está propondo, por exemplo, um creme anti-Wi-Fi esteja verdadeira. Ele só falsifica, com razão ou não, a ideia de uma terceira pessoa. Então, essa é a diferença entre correlação e causa. Isso aqui é um fato muito curioso. Eu peguei alguns exemplos de um site que, enfim, posso falar disso depois. Por exemplo, as pessoas, de uma maneira geral, elas não entendem que existe uma diferença entre dois eventos que são relacionados e dois eventos cujo um é a causa do outro. Tá? Então, nesse site existe uma infinidade de eventos que estão correlacionados, mas, por exemplo, peguei esse exemplo aqui. Então, investimento em ciências, espaço e tecnologia nos Estados Unidos e suicídio por enforcamento, estrangulamento e asfixia. A gente pode ver que a correlação, se a gente colocar um coeficiente de correlação, seria muito próximo de 1. Essas duas variáveis, elas
em função do tempo, elas estão completamente correlacionadas. Mas acho que ninguém, sem consciência, acredita que existe uma causa e efeito entre essas duas variáveis, né? Um outro exemplo, número de divórcios no Maine, no estado do Maine, nos Estados Unidos, e a consumo per capita de margarina. A correlação é perfeita, mas não é porque eu como muita margarina, se eu sou uma dieta do Maine, que eu vou divorciar. Então, isso confunde muitas pessoas e as práticas pseudocientíficas se aproveitam disso para, enfim, autentificar seus argumentos. Exemplos escolhidos a dedo. Esse aqui é interessante também, porque na maioria dos casos, essas pessoas que têm uma retórica em geral muito boa, elas vão apresentar um exemplo, e em geral é um exemplo que funciona porque ela está querendo dizer. Tá? Mas isso não quer dizer que seja uma verdade absoluta. E além na minha opinião, isso vai além na verdade, de pessoas que querem enganar com pseudociência. Isso está presente na nossa cultura. Por exemplo, quem gosta de samba provavelmente já ouviu essa música aqui: eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Sabe? Então, isso aqui é um exemplo escolhido a dedo. Então, bom, se a gente quiser combater mesmo isso, quando a gente escutar isso numa roda de samba, a gente tem que parar a música, pegar o microfone e falar: gente, não é bem assim. Existe uma relação de causa e efeito entre o consumo exagerado de álcool e uma cirrose hepática. Tá? Obviamente a pessoa vai levar a tomatada na cara, mas é o que a gente deveria fazer. Linguagem rebuscada, por exemplo, isso aqui eu peguei dessa cura quântica estelar. Então, no decorrer da terapia é feito um ancoramento de várias hierarquias de luz e equipas médicas. Tem até erro de português, isso eu tirei do site. Já tenho o erro. Um espirituais que permite o desenvolvimento de um trabalho profundo de requalificação e transmutação dos 32 corpos. Não entendi nada. Mas isso, para quem não conhece, a pessoa cai numa lábia dessa porque vê um vocabulário rebuscado. Em geral, se tem um apelo científico e a gente não entende, o senso comum nos diz de acreditar, porque as pessoas, em geral, ainda acreditam na ciência. Então, eles aproveitam disso também para... Tá. Então, apelo à antiguidade. Por exemplo, a gente tem muitos exemplos, isso também é muito presente na retórica da pseudociência, de que eles fazem esse apelo à antiguidade. Tá? E a gente tem diversos exemplos na história da humanidade, não só da ciência, em que uma coisa que a gente acreditou durante muito tempo não seja verdadeira. Por exemplo, a Terra como centro do universo, ou as sangrias para combater doenças infecciosas, isso aqui é relativamente recente. Tá? Então, não significa que um saber foi transmitido a muitas e muitas gerações, não significa que isso é verdade. Isso também tem que passar por provas. E uma outra que se parece com a correlação e causa é a coincidência, a diferença entre coincidência e conexão. Tá? Então, acho que, não sei se todo mundo lembra dessa senhora, mãe de Ná, que previu supostamente a queda do avião dos Mamonas Assassinos, né? E que também foi evidente pessoal do Collor, que previu que ele faria um ótimo governo. Tá? Então, por exemplo, esse é um exemplo que o Marcelo deu na palestra dele também. Vamos supor, no Brasil tem 200 milhões de pessoas e a gente tem vários sonhos por noite, e uma dessas pessoas sonhou com um terremoto e no dia seguinte teve um terremoto. Então, isso não significa que essa pessoa seja evidente, isso significa que ela era uma em 200 milhões que teve um sonho que correspondeu à realidade do dia seguinte. Tá? Então, é isso. Então, por que funciona? Então, a gente sabe, os cientistas sabem que fazer ciência é um trabalho extremamente complicado. A gente precisa constantemente checar tudo que a gente está fazendo, os erros, o próprio viés. Quando a gente quer fazer uma descoberta, a gente já tem tendência a procurar por ali, então a gente tem que se livrar disso tudo, e é um trabalho que pode levar anos e anos depois para publicar também. E, no caso, é muito mais fácil acreditar nos fatos sem que não possuem crítica. Né? E é uma característica também das pessoas de ciência. E também, a maioria das pessoas, a vida vai seguir se a pessoa não entender quais são os conceitos básicos da mecânica quântica, ou simplesmente a diferença entre ciência e pseudociência. Tá?
Então, o que fazer? Bom, o que fazer, eu confesso que eu não tenho uma receita mágica, mas talvez a palavra mais pertinente seja ter paciência, que é preciso muita paciência. A gente tem que ouvir as pessoas, a gente tem que tentar se colocar no lugar delas para entender por que elas foram levadas a acreditar naquela coisa que pra gente é absurda. Tá? Então, enfim, alguns desafiar a mídia, políticos, sempre de maneira construtiva. Enfim. Então, bom, depois de, espero ter aterrorizado um pouquinho o início dessa palestra, eu queria entrar mais no foco do que eu queria falar sobre o Galileu Mobile. Então eu passei de por que é importante divulgar a ciência, agora eu vou ir mais especificamente num slide só, por que seria importante divulgar a astronomia. Bom, a astronomia, alguma pergunta, algum comentário? Ela tem uma relevância sócio-histórico-cultural muito importante na nossa história. Ela contribui para a evolução das civilizações. Tem diversos exemplos na nossa mitologia, nos nossos calendários, em transferência de tecnologia também. Por exemplo, muitos acreditam, com base em pesquisa, obviamente, que a gente passou de caçador-coletor, não sei, mais ou menos 10 mil anos atrás, para agricultores, quando a gente começou a entender os ciclos temporais de caça, qual é a melhor época do ano para se começar a plantar. Então, tudo isso foi devido ao início digamos, do entendimento do passar do tempo por essas civilizações antigas. Né? E, obviamente, tudo isso se dava com as estrelas, com o início da construção das constelações e etc. Então, isso era muito importante. Isso foi muito importante na transição de caçador-coletor da nossa espécie para agricultor. Tá? Então, bom, como a gente olha para na noite para o céu, a gente vê essa imensidão e tudo muito grande, muito fascinante, então isso gera fascínio e gera curiosidade. Tá? Então isso a gente pode aproveitar também no processo pedagógico e também a sua interdisciplinaridade. A gente pode conectar a astronomia com várias áreas, com matemática, com geografia, com história. Então é uma ciência interdisciplinar. Então, começando, o que é o Galileu Mobile? Então o Galileu Mobile é um projeto, é uma ONG, cujo objetivo é gerar um raciocínio crítico através de atividades práticas relacionadas à astronomia. Tá? E onde a gente faz isso? Basicamente em lugares que são afastados dos centros urbanos, onde esse tipo de prática nunca é levada pelo governo e tampouco por ONGs do tipo. Tem ONGs, por exemplo, Astrônomos Sem Fronteiras, mas em geral todos esses projetos concentram suas atividades em zonas urbanas. Tá? Então o nosso foco é fazer tudo que não ir lá onde ninguém vai. Bom, então o programa esse projeto teve início no final de 2008, tá, um pouquinho antes do Ano Internacional da Astronomia, e para o qual ele foi denominado como projeto especial da União Astronômica Internacional. Então, eu vou falar um pouquinho eu vou dar um pouco mais de detalhes sobre isso quando eu começar a falar da primeira expedição. Tá? Então, para quem quiser visitar a página. Bom, hoje o Galileu Mobile é uma ONG com 14 membros permanentes, tá? Então, e mais colaboradores locais nos lugares que a gente faz as ações. A gente trabalha em parceria estreita com 3 órgãos. Um é o Touch of the Universe, eu vou falar um pouquinho depois. Esse projeto ele desenvolve material didático para deficientes visuais. Não pode parecer absurdo que a astronomia é uma coisa muito visual, mas tem como a gente ensinar astronomia para deficientes visuais também. O Galileu Teacher Training Program, que é um programa também que fornece material didático. Então a nossa cartilha de atividades, por exemplo, é bastante baseada
nas atividades do Galileo Teaching Training Program e Universal Wireless, acho que não dá para dizer, que fornece material escolar ligado à astronomia. Então, eu vou falar de algumas das nossas expedições. Então, por enquanto, a gente já visitou quase todos os continentes, sobretudo a América do Sul. Eu cheguei há pouco tempo de uma atividade que a gente fez na Argélia, em campos de refugiados. Eu vou terminar um pouco com isso. E nesses 10 anos, a gente conseguiu atingir mais de 20 mil estudantes e 1.500 professores. Então, a gente teve essas ações e mais algumas ações estendidas de menor porte em outros países também. Então, começando pela primeira, eu faço parte há 5 anos, então a maioria das coisas que eu vou falar, infelizmente, eu não fiz parte, só da última, mas eu gosto de mostrar para a gente ver como essa história aconteceu. Então, aconteceu em 2 meses, em 2009, tá? A gente percorreu uma distância de 7.000 quilômetros entre Chile e o Peru e Bolívia, né? 7.000 quilômetros, é chão, visitando 33 escolas, atingindo quase mais de 2.000 entre estudantes e professores. É um projeto que eles conseguiram um orçamento de 70 mil euros na época. Então eu não sei como eles conseguiram tanto dinheiro, mas foi acho que 2 editais que abriram nesse ano internacional da luz que aconteceu, e eles conseguiram 70 mil euros. Foi incrível. Foi produzido um documentário, tá? Durante a expedição, que contou com mais ou menos 12 membros. Então, essa é uma foto legal que eu gosto de mostrar também. Esse é o Felipe, o fundador do Galileo Mobile. Eu não falei sobre a fundação, mas acho que isso é importante, né? Essa galera toda, eles estavam fazendo doutorado no Max Planck, na Alemanha, e ele teve a ideia, essa ideia que eu falei, eu quero levar a astronomia, ensinar a astronomia, divulgar a astronomia, incentivar essas crianças a pensarem criticamente. Ele pegou, mandou um e-mail para todas as pessoas que conhecia, e alguns meses depois isso estava começando. Então, é extremamente fácil, quando vocês têm vontade de fazer alguma coisa, de pegar o destino e fazer a coisa acontecer. Tá? Então, toda a ideia partiu dele. Estava em casa um dia e pensou e isso aconteceu. Então, aqui só para mostrar o mapa do percurso, tá? Então, foram todas essas. Cada símbolozinho do Galileo Mobile é uma cidade. Em cada cidade são várias escolas visitadas. Vocês podem ver que há muito tempo foi uma extensão enorme, passando por. Então, começou no Chile, subiu para Bolívia, Peru e depois voltou para o Chile. Então, 2009. Em seguida, a segunda expedição foi a expedição Pando, que ocorreu só na Bolívia. Eu não tenho muito para falar dessa daqui, mas o que eu queria mostrar é que só uma pessoa, só um membro do Galileo Mobile foi responsável por esse número de atingir quase 1.000 estudantes e 50 professores. Tá? Então, o que eu queria mostrar nesse slide era mais isso, que quando você tem vontade, você faz a coisa acontecer. Então, ele sozinho, aliás, se não me engano, foi o Felipe, o criador do Galileo Mobile, que conseguiu mobilizar todas essas pessoas. Obviamente, com a ajuda de professores, colaboradores locais. Então, e em seguida, essa expedição, ela foi uma expedição piloto para uma expedição que eu vou falar agora, daqui a pouco também, que ocorreu alguns anos depois, tá? Na Amazônia brasileira, entre a Amazônia boliviana e brasileira. Isso eu esqueci, desculpa. Bom, por questões de tempo, eu pulei algumas das expedições, eu não estou mostrando tudo, então vou mostrar só o mapa, teve uma na periferia de Bangalore, na Índia também, enfim, eu posso comentar depois se vocês quiserem. Em seguida, em 2013, foi visitada escolas em Uganda também, então atingindo um número muito. Aqui eu coloquei porque eu acho impressionante o número de escolas e o número de estudantes por escola. É muita gente. Então, por exemplo, a gente chega, dá uma palestra inaugural para quebrar o gelo e tal. Então, você falar sem microfone para, sei lá, que seja 1.000 pessoas, é uma tarefa. Então, é com esse tipo de realidade que a gente lida quando a gente faz esse tipo de viagem. Tá? Então, aqui é a Patrícia, alguns de vocês conhecem, ela é pesquisadora do Museu de Astronomia.
doação de telescópios, e foi produzido um documentário. Aliás, bom, no final eu posso falar, porque então teve um documentário produzido também online, no YouTube vocês podem achar. E em seguida, em 2014, teve essa expedição Bravo, que Brasil e Bolívia, tá? Então atingindo um número grande também de estudantes, um número grande também de professores, doação de telescópios, um documentário produzido também, uma grande cobertura mediática local, tá? Então esse aqui é o aparecendo no G1 de Rondônia, um português que é do lugar do Leão também. Então aqui só para vocês verem aonde isso aconteceu. Então aqui a gente está em Rondônia, então eles estiveram em cidades e comunidades indígenas em Rondônia, nessa parte do interior da Bolívia e no Acre também. Então, uns dados sobre as cidades. Então aqui uma palavrinha sobre esse projeto A Touch of the Universe. Então vocês têm o link aqui também. Então essa, na verdade, é uma estudante de uma universidade em Valência, se não me engano, na Espanha, que começou a desenvolver esse tipo de material. E depois eu fiquei sabendo também que o pessoal da UF aqui de Niterói também desenvolve material didático para estudantes com deficiência visual. Tá? Então, para quem acha que normalmente um deficiente visual não pode estudar astronomia, está enganado. Existe muito trabalho, existe muita gente que trabalha sobre isso também. Então, depois dessa expedição, houve uma campanha de crowdfunding. Então, um grupo mais reduzido do Galileu Mobile pôde voltar em Rondônia e dar continuidade às atividades que eles fizeram nessa primeira expedição da Alfa. Então, aqui alguns números também. E, sobretudo, como foram... A gente visitou mais... Foi uma atividade mais focada na visita de comunidades indígenas. Basicamente, o que aconteceu foi um levantamento de etnoastronomia. Então, o que é etnoastronomia? Etnoastronomia é uma área da astronomia relativamente recente, cujo objetivo é entender qual é a relação, como, a mitologia relacionada com o céu, com as estrelas, com os astros, de comunidades de tradição oral, como, por exemplo, os povos ameríndios brasileiros, qual é a influência disso na vida, na sociedade deles. Tá? Então a influência é enorme, é muito maior do que somente dar nomes diferentes às constelações, que obviamente esses povos vão nomear as constelações deles de acordo com a vida da sociedade, com os animais que eles têm ao redor. Então basicamente, quando a gente visita esse tipo de comunidade, a gente não faz as atividades justamente para não influenciar. Isso é mais verdade quando essa comunidade ela é mais afastada do contato com o não mundo. Então a gente leva especialistas de etnoastronomia com a gente e a gente basicamente só escuta o que eles têm para falar da relação deles com os astros e como isso influencia na vida da sociedade deles. E isso, por exemplo, na verdade, a gente tem que também, a gente precisa de antropólogos. Então a gente tem uma antropóloga, que é a Ana Paula Germano, que defendeu a monografia dela. A monografia dela, na verdade, foi baseada nessa viagem, então ela acompanhou a equipe. Então também essa conexão da astronomia com a antropologia, tá? Então ela defendeu o TCC dela e escrevendo os relatos dessa viagem e como esse povo se relaciona e quais são os mitos, a cosmogonia, tudo isso nessa comunidade que se chama, como eu falei, que são os Paiter Suri do interior de Rondônia, uma tribo de etnia tupi de Rondônia. Bom, e agora, para terminar as viagens, então esse é o projeto Amaná, do qual eu voltei tem alguns meses. Então,
a gente fez essas mesmas atividades num acampamento de refugiados que se situa na Argélia. Tá? Então, bom, acho que eu tenho um pouquinho de tempo, porque eu não tenho mais muitos slides. Acho que é importante a gente entender a história também de por que essas coisas estão acontecendo no planeta e a gente não sabe. Bom, então a gente estava aqui no mapa da costa oeste da África, né? Então aqui tem Marrocos, aqui em cima a Espanha. Esse país aqui, o Saara Ocidental, ele é habitado por tribos nômades, árabes e berberes desde a Idade Média. Em seguida, esse território foi invadido pelos espanhóis e colonizado até, acho que isso começou por volta de 1800 alguma coisa, não tenho a data em mente. E na década de 70, mais ou menos 1970, por pressão internacional, a Espanha, quase todos os países da África já eram independentes, a Espanha foi pressionada a promover a independência de forma pacífica desse país. Só que a coisa não aconteceu tão simplesmente. O que aconteceu foi que a Espanha abandonou totalmente o país, e levando tudo que eles podiam, e Marrocos, que é o vizinho de cima, invadiu o Saara Ocidental reclamando direitos históricos sobre essas terras. Então, o Marrocos invadiu, uma boa parte da população do Saara Ocidental foi obrigada pela guerra a migrar, foram expulsos. Então, a maioria dessas pessoas estão concentradas em 5 campos de refugiados próximos da fronteira, na Argélia. Então, essas pessoas vivem nesses campos de refugiados desde os anos 70. Então, é o segundo campo de refugiados mais longo, que dura mais tempo da história da humanidade, depois de Palestina, dos campos da Palestina. Então é um problema um problema humanitário grande, e eu, particularmente, eu não sabia da existência desse problema. E o que acontece é isso, essa população vive nesses acampamentos desde os anos 70, 1/3 desse território do Saara Ocidental foi reconquistado pela República Árabe Saharaui Democrática, que é o país que eles fundaram depois da guerra. E eles estão em cessar-fogo desde os anos 90, esperando um referendo para que a população decida se eles realmente querem ser anexados ao Marrocos ou querem independência. E toda vez que há uma votação na ONU, países aliados do Marrocos, como França, por exemplo, eles barram, porque eles têm interesses geopolíticos no Marrocos. É um problema bastante complexo, e o que a gente tem que saber é que existem esses acampamentos na Argélia. Tá? Então, obviamente, nossos objetivos foram fazendo essas atividades, que eu vou começar a falar daqui a pouco, melhora na qualidade da educação de população de refugiados, né? Dá esperança para esse povo, porque aqui a gente está no meio do deserto do Saara, não existe comércio, existe um pouco de comércio, mas não existe, o capital não gira aqui porque nada cresce nesse lugar. Então eles são totalmente dependentes de ajuda das Nações Unidas. Então, obviamente, uma criança que nasce num lugar desse não tem perspectiva nenhuma. Eles não podem completar o ensino médio aqui porque não tem escolas eles não vão ter essa formação, então eles têm que ir ou para a capital da Argélia ou para Cuba. Existe um programa de intercâmbio de Cuba onde eles vão terminar o ensino médio, e obviamente se eles quiserem ir para a faculdade eles têm que ir para outro país ou para a capital da Argélia, senão impossível. Tá? Uma coisa muito interessante também, a gente fez também levantamento de etnoastronomia, né? Apesar de não ser culturas bastante diferentes com os indígenas brasileiros. O conhecimento dos astros no deserto é essencial para você se locomover, tá? Então não existe nuvem, então eles têm o céu totalmente limpo o ano inteiro. E, por exemplo, eles me falaram, nos relatos, que na guerra, por exemplo, que foi de 74 até o início dos anos 90, eles só se locomoviam durante a noite porque eles tinham conhecimento das direções e das estrelas, então isso ajudava na guerra também, esse povo. Então, além de um trabalho que a gente está continuando a fazer de etnoastronomia, a gente vai produzir 3 documentários sobre essa viagem.
Tá, então, um projeto também especial da União Astronômica Internacional, um exemplo de como a astronomia pode servir para levar esperança em regiões de conflito. Na verdade, esse não é o único, eu não falei de outro projeto que está acontecendo no Chipre também, onde há muita tensão ligada a guerras e tal, mas, enfim, eu quis concentrar no Amaná. Então, alguns números: 550 estudantes, 66 docentes atingidos nesses 5 acampamentos. Tá? Então, aqui umas fotos, material de doação que a gente leva. A gente levou também, isso aqui é uma formação que eu estava fazendo de professores, são interferômetros de Nicholson, então a gente ensinava as propriedades. Isso foi doado foi uma doação do LIGO. Então o LIGO doou para a gente vários interferômetros, pocket, do tamanho desse computador, e a gente, ultra fácil de montar. E eles já mandaram fotos para a gente, que já estão usando e já estão muito legal. Bom, aqui só algumas outras fotos, a nossa equipe, éramos 18, mais o guia. Bom, coloquei essa foto aqui porque durante as atividades a gente não tem muito tempo, então a gente precisa ser eficaz, a gente pensa cada palavra que a gente vai falar com os estudantes. A gente está trabalhando com crianças entre, sei lá, 8 e 14 anos, e tudo pode dar errado por 1 milhão de motivos. Eles podem não estar interessados, ou dependendo da atividade, por exemplo, fazer uma atividade com massinha para eles fazerem o sistema solar numa escala, e eles começavam a guerrear. Então, esse aqui eu estava numa sala de aula depois da atividade que eu fiz. Então, a gente, às vezes dá tudo certo, e às vezes trabalhar com criança é isso. Você tem que entender e aceitar que às vezes vai dar completamente tudo errado, mas é assim. E aqui é justamente um encontro com um dos especialistas de etnoastronomia, que explicava toda a cultura que ele tinha herdado dos seus antepassados e como eles faziam no deserto para medir o tempo e todas essas coisas. Isso é incrível, porque no meio desse caos todo, eles necessitam totalmente de ajuda externa para sobreviver. Eles são ultra organizados, eles têm um departamento, como se fosse um ministério de recuperação de cultura oral. Então, mesmo nessa luta deles para a sobrevivência, eles acham tempo para resgatar essa cultura, que, como é oral, a possibilidade de se perder é muito fácil, principalmente se não há interesse dos mais jovens. Então, eles se preocupam com isso. Então, eu achei isso extraordinário. Bom, então agora eu vou entrar nesses, acho que 5, 10 minutinhos finais. Eu vou falar um pouco, fazer um resumo do que a gente aprendeu e mostrar um exemplo de atividades. Tá? Então, primeiro, trazer pesquisadores internacionais é muito motivante para essas crianças e jovens, seja lá que sejam refugiados, ou população indígena, ou população rural, não importa, é muito motivante. Os métodos baseados na pesquisa são importantes para tornar a coisa mais dinâmica, mais interessante. E, sobretudo, o envolvimento de educadores locais são muito importantes para que eles possam dar continuidade às atividades uma vez que a gente vai embora. Porque, basicamente, o que acontece? A gente chega no lugar, na escola, a gente dá uma palestra inicial sobre astronomia geral para explicar, para ver o nível de conhecimento deles, para quebrar o gelo, para que as crianças se sintam à vontade com a gente. Depois, a gente começa a fazer essas atividades que vão durar mais ou menos uns 40 minutos. E, paralelamente, outro grupo faz formação com os professores e doa material para que eles possam, para que tenha essa sustentabilidade, eles possam continuar. Porque senão a gente vai embora e tudo se perde. Ô Diego, nessa experiência da Argélia, vocês ficaram quanto tempo lá no lugar? Então, essa foi... A gente ficou no lugar 13 dias, mas a gente só trabalhou de verdade nas escolas 5 dias. O resto do tempo foi visita protocolar, para que eles mostrem para a gente. No início a gente não entendia por que eles estão. A gente conhecia todos os ministros de tudo nesse lugar. Foi o único lugar do mundo, eu acho, que dá para conhecer. Só não falei com o presidente, mas com o resto, era almoço na casa do ministro, do ministério. E a gente pensava, a gente está perdendo tempo, mas a gente não perdeu tempo. A gente tinha que entender em detalhes o que é essa causa, o que é a causa Saharaui, e por que eles estão nessa situação, e por que isso não é resolvido pelas Nações Unidas. Então, digamos que os primeiros dias, 4 ou 5 dias,
foram só visita protocolar e visita de museu de guerra e de associações feministas. Tem associações feministas, cara, é incrível. E os últimos, digamos, 5, 6 dias de atividade nas escolas. E a gente não pode fazer o tempo inteiro também, porque a gente está no meio do deserto, meio-dia era bambu ao quadrado, era muito quente. Então a gente tinha que começar cedo, fazer uma pausa durante o dia e continuava no final da tarde. Tá, então é isso. Então, chega, faz essa palestra inaugural, faz atividades e à noite, que é a parte que o pessoal mais gosta, a gente leva os telescópios que a gente doa e telescópios profissionais também e faz a observação do céu com as escolas e com os moradores também para que eles possam se sentir integrados na coisa. Então, um dos problemas é como tornar as atividades eficazes. Então, normalmente o método tradicional é o método que infelizmente a gente aprende nas escolas, que enfim, nossas crianças vão aprender por esse método. Os professores vão falar as definições, a gente copia e eventualmente a gente vai verificar se aquilo faz algum sentido ou não. Então, obviamente as desvantagens, que é totalmente baseado na memória, e os alunos vão ver a ciência como algo morto que não evoluiu. Então, obviamente, a gente prefere optar por fazer o aprendizado por pesquisa. Tá? Então, a gente vai, o professor, o mediador vai introduzir o problema, em seguida a gente vai fazer as hipóteses e, se possível, a gente vai tentar testar essas hipóteses e discutir em grupo qual é a melhor explicação para tal fenômeno. Então, as nossas atividades são baseadas nesses preceitos. Então, essa é a cartilha de atividades do Galileu Mobile, que é uma compilação acredito eu, de que é o melhor ensino de astronomia no mundo, disponível gratuitamente no site em 3 links. Isso foi uma história engraçada também. Na Argélia, a gente conseguiu uma associação argelina que traduziu em tempo recorde tudo em árabe para doar. Lá, eu falei isso também, mas lá, como era uma colônia espanhol, todo mundo falava espanhol e a gente se entendia. E alguns professores não falavam, e aí eles precisavam de um intérprete, mas no final das contas, acho que a gente conseguiu se compreender. Então, essa associação traduziu tudo em árabe e deu para Sandra, nossa amiga, uma das coordenadoras do projeto, e ela pegou uma versão de PowerPoint, colocou no computador dela, abriu, sendo que era uma outra versão. E aquilo, como estava em árabe para a gente, enfim, árabe eu falo árabe, nem sei escrever árabe. Então, o que aconteceu é que vocês têm que imaginar que todas as letras se separaram em árabe. Então, era como se fosse uma palavra cruzada, tudo. Assim. Então, a gente só se deu conta disso quando o nosso guia, a gente estava em Madrid pronto para embarcar, e o cara leu e falou, não, isso aqui não é árabe, isso aqui está... E aí, enfim, depois isso foi corrigido, a gente vai enviar. Mas pra gente não tinha como saber que aquilo estava tudo errado. Então, aqui é só uma tabela com as listas de... Então, cada item desse é uma atividade que a gente faz. Com as estrelas, sobre o sistema solar, uma que funciona muito é a órbita da Terra e... A Terra como um grande experimento, eu vou mostrar um exemplo aqui também. Tem umas mais sobre cosmologia, luz e óptica. Então, eu peguei esse exemplo. Então, a Terra como um grande experimento. Então, aqui tem a descrição. Então, até uma pessoa que não é astrônomo, físico, ele pode pegar isso aqui, tudo está detalhadamente explicado, ele vai poder fazer na sua escola, onde quer que seja. Tá? Então, tem idade, duração, metodologia, material, que de uma maneira geral, material de baixo custo, então a gente pode levar. Em seguida, os conceitos e fenômenos que a gente espera, primeiro que o professor saiba, em seguida que os alunos aprendem, detalhes sobre o processo científico. Então está tudo exatamente em detalhes para qualquer um poder pegar isso e reproduzir, enfim, na sua escola. Então, esse aqui é o exemplo de uma das atividades. Aqui parece que a gente está de férias, mas não, a gente estava trabalhando. Isso aqui é Ponta Negra, na região de Paraty-Mirim, Paraty.
Então, essa aqui é o final dessa atividade A Terra como um grão de pimenta. Então, primeiro, a gente faz aquela coisa da massinha, então a gente diz, imagine que a Terra é do tamanho de um grão de pimenta. Qual o tamanho que vocês acham que são os outros planetas e o Sol? Então, a gente começa a ter um debate, fala, o Sol do tamanho, não, o Sol é muito maior e tal. Não, o Sol é desse tamanho, que é o tamanho que eles veem. As respostas são as melhores. Aí depois a gente dá um modelo assim, aí eles vão fazendo com a massinha, fica até bastante bonito. E depois, então isso é sobre o tamanho relativo, e depois a gente quer que eles entendam sobre as distâncias também. Então vamos supor que a Terra seja um grão de pimenta, a que distância, se a gente reduzir essa escala, está o Sol. Então, por exemplo, o Sol estava, sei lá, a 12 metros, então a gente pegava, aí uma pessoa virava o Sol, pegava a gente dava 12 passos, aí todo mundo vem, 1, 2, 3, aí o povo adora, entendeu? E é impressionante até pra gente, porque a gente, enfim, a gente tem mais ou menos a noção das distâncias entre planetas. A gente, entre Marte, por exemplo, e Júpiter, é uma distância muito grande. Por exemplo, Saturno nem cabia nessa praia, porque Saturno tinha que ficar na outra praia, e daqui para Saturno eu acho que era 100 metros. Então a gente já estava aqui já no final da praia e a gente não ia conseguir representar Saturno. E no final das contas, enfim, muita brincadeira, mas eles até realmente não imaginava que existe tanto espaço vazio entre os planetas. Tá. Então é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, tempo. Então aqui eu só queria mostrar uma parte de um dos documentários. Não posso mexer, eu queria botar o computador aqui, mas se eu mexer ele pode explodir. Então, uma parte de um dos documentários, de um relato de um dos estudantes. Então esse aqui é um estudante do interior da Bolívia, nesse projeto Bravo que a gente fez em 2013. Ahí están los planetas, eso me gustaría saber. No sabía antes que había más planetas todavía. Pensaba antes que solo era un cielo que se apagaba y se encendía. Pues en realidad era la rotación de la Tierra. Cuando ya sabía eso, se me interesó y ya me contaron que había Mercurio, Venus, estaba Marte, estaba Júpiter, estaba Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y otros planetas que están alejados del sistema solar. Por eso me interesa tanto que deseé ser astrónoma para viajar y ver a cada planeta. Allá lejísimos de aquí están planetas parecidos a la Tierra, o sea que su mismo aspecto. Tienen agua, tiene color azul, color verde, color blanco, por eso son los más simpáticos, o sea, son demasiado parecidos. Parece la Tierra, no se sabe si hay vida. Si había vida, entonces hubiera otros. Si tú encuentras a alguien que vive en otro planeta, a lo mejor es improbable, pero imagínate que encuentras a un amiguito en otro planeta, que viene a visitar. ¿Qué le preguntarías de ese planeta? ¿Cómo es? ¿Cómo vive el planeta? Me preguntaría cómo es el planeta, si tiene atmósfera, si tiene también, si es más rápido, más lento, ¿no? Quiero saber, lo que más quiero saber es cómo era el Big Bang antes de su explosión. No sabía qué era, no todavía. Nuestra estrella era... O pessoal da gravidade quântica. No sabía yo. Eso es lo que me estoy preguntando todo el tiempo, puedo saber. En algún libro encuentro que antes era Big Bang, antes de su explosión. Pero yo no sé todavía eso quisiera preguntar. Genial, ele é muito bom. Pô, cara, tá excelente, né, cara? Enfim. Então era mais ou menos isso que eu queria
falar. Enfim, sobre a parte de divulgação, eu insisto, se a gente tem ideias, se vocês têm força e ideias para fazer alguma coisa, vocês não necessariamente, isso é astronomia porque eu gosto de astronomia e é a minha profissão, mas eu acho que cada um pode contribuir no seu tempo para melhorar a sociedade da sua forma, então, seja qual for a sua profissão. Então é muito tempo dedicado, eu dedico muito tempo a esse projeto, praticamente muitas vezes eu tenho que pagar as coisas também com muito dinheiro, não tenho nenhum tempo financeiro. Mas é assim, eu escolhi fazer isso, então eu acho que é válido. Obrigado pela. Obrigado a você, Diego. Debaterem. Esses documentários que você falou, que já são produzidos, eles estão disponíveis na internet? A gente tem acesso? Sim, é tudo. Esse se chama Unluz, eu esqueci de falar. Eu trouxe 2 DVDs, então esse aqui é doação para o acervo do CBPF, então eu posso deixar. Então é o DVD de Uganda e o Unluz, que é um pouquinho maior, que é o do Brasil e Bolívia. Se você. Um dos primeiros. Não sei se eu botei o link aqui, eu posso dar. Eu tenho ele aqui, se você tiver um pendrive, mas está no YouTube. Está no YouTube e no vídeo também. Então. Tá no site do Galileu. Está em todos os lugares. Que não falta lugar para você conseguir. Diego, e como é que vocês assim, são expostos em vários países? Como é que vocês encontram, como é que vocês organizam a agenda de atividades? Vocês têm alguns encontros periódicos, assim, por videoconferência? Como é que é a metodologia de trabalho? Bom, sobre isso, a gente até hoje só teve um encontro internacional onde a gente se reuniu fisicamente todos no mesmo lugar, foi em 2016 no Museu de Astronomia do Rio. Então a galera veio da Europa, veio dos Estados Unidos, pagando com o próprio dinheiro. E senão a gente tem reuniões, digamos, globais para falar de finanças, tudo isso aqui é a parte final. Mas toda a burocracia que a gente tem que resolver, toda a gestão, isso é a parte bem chata. Esse é um trabalho que ninguém vê. Então esse tipo de problema a gente resolve nas reuniões, que são em média, não sei, 2, 3 por ano. E quando a gente tem financiamento para fazer um projeto desse tipo, por exemplo, antes de ir para a Argélia, era uma reunião a cada 2 semanas, porque além de toda a gestão que é infinitamente complexa, a gente teve que fazer muitas formações com especialistas em refugiados, porque trabalhar com a criança refugiada não é essa, as pessoas estão traumatizadas para a vida, então a gente não pode chegar lá e fingir que não está acontecendo nada, então a gente teve que aprender muito, estudar muito também. Então digamos que depende da época, depende do momento. Se a gente estiver prestes a realizar uma ação, vai ter uma reunião a cada 2 semanas. E reuniões globais é por internet mesmo, por Digitalk 2, 3 vezes por ano. Você já tem uma agenda para 2020, assim, onde vocês vão, que lugares vocês vão visitar? Não, a gente o pessoal da União Astronômica Internacional se interessou muito por esse projeto e a gente pretendia, bom, eu acredito que a gente vai ter mais financiamento para voltar lá e dessa vez a gente queria visitar as mesmas escolas para ver como está o andamento das atividades e visitar a parte liberada também. Eu falei, um quarto do território foi liberado. Sim. E tem gente lá. Então, bom, lá é um pouquinho mais tenso, porque eu não falei disso, mas existe um muro de quase 3 mil quilômetros que separa, um muro minado, que separa essa parte liberada da parte ocupada pelo Marrocos. Então a gente pretendia ir nessa parte liberada também, porque lá também tem escolas e tudo, e para também fazer essas atividades de gestão astronômica. Então, eu escrevi um projeto ano passado para fazer essas atividades em Roraima, no quadro do programa Ciência na Escola. Infelizmente a gente não ganhou os fundos, mas o próximo edital que abrir eu vou tentar de novo. Então, no Brasil, a gente não tem previsão. Se acontecer, deve ser no interior de Roraima que vai acontecer. E a continuação do projeto na Argélia. Essas regiões mais conflitantes, vocês
Sim. Quer dizer, sim, não, acho que não. Bom, nesse caso específico, a gente está na Argélia, né? Então, para a gente entender um pouco a gente na verdade está bem próximo da fronteira, a gente está próximo de países como o Mali, onde sequestro de estrangeiro acontece muito. A gente estava relativamente bem civilizado aqui, a gente só andava com escolta. A gente estava no deserto, né? Você tem que imaginar um deserto, e quando a gente sai das wilayas, que são as cidades que eles chamam, a gente está no deserto. Então, se a gente tinha que ir de um campo para o outro, a gente ia escoltado. E nesses 40 anos, segundo o relato dele, nesses 40 anos de existência dos campos, só houve um relato de sequestro de estrangeiros quando a fronteira com o Mali e a Mauritânia estavam menos ocupadas pelo exército da Argélia. E, bom, em relação ao Marrocos, existe meio que uma guerra fria entre Marrocos e Argélia, mas ninguém acredita que o Marrocos vá bombardear esses campos, porque eles estariam invadindo o território da Argélia, o que, enfim, isso ia causar uma guerra e que o Marrocos não está disposto a lidar com isso. Então eu diria que, sei lá, eu me senti seguro o tempo inteiro, praticamente não existe roubo, e a probabilidade de ser sequestrado era bem baixa. Mas quando eu falei com a minha família aqui para lá, pirou, não, você vai morrer, que é normal, né? Porque a pessoa não sabe, então, mas foi tranquilo. Quantas pessoas, Diego, nesse campo, você sabe? 200 mil, mais ou menos 200 mil nos 5 campos. Você falou que estava com a intenção de votar em algumas escolas que vocês já tiveram, né? Vocês mantêm alguma comunicação com essas escolas? Por enquanto, alguns professores, isso eu mencionei, mas tem a maior escola, é uma escola de professores cubanos, então tem vários professores cubanos voluntários que trabalham lá. E eles foram, por enquanto, a gente está tendo contato com eles. Então, eles já mostraram fazendo a aula prática com interferômetro de micro, assim, e fazendo as aulas com telescópio também. Então, dessas, não me lembro quantas escolas a gente foi, 8. Dessas 8, a gente ainda tem contato está em contato com um. Mas como é relativamente recente, porque a gente voltou em novembro, eu acho que eles precisam também de um tempo de se adaptar com o material, a gente deixou muito material lá, então eles precisam entender como a coisa funciona. Então eu acredito que nos próximos meses esse contato vai se intensificar. Mas já existe, pelo menos com uma escola ele já prova que está fazendo tudo e tal, e as crianças estão adorando, então bem legal. Qual é que é a sua atividade relevante? Tem outras atividades também, só a sua? No Galileu Mobile? Não, só despertar da consciência crítica através da astronomia. Tem outras atividades? Não. Então, basicamente, as atividades são que eu tinha mostrado aqui. Então, ela realmente... Bom, tem um pouco de algumas atividades em relação à ótica. Bom, na verdade também estão ligadas, mas... Biologia, aprende biologia? Não. Eu, na verdade, a gente está nesse plano aqui, eu tenho umas ideias de introduzir atividade de astrobiologia, que é uma coisa nova também, o povo se interessa bastante, mas por enquanto não, é só coisas relacionadas com astronomia ou com ótica, que também tem um pouquinho a ver. Bom, pessoal, então gostaria de agradecer de novo ao Diego, agradecer a audiência. Não só agradecer, mas também deixar as congratulações, né? Pelo trabalho tão bonito, né? Você consegue dividir o teu tempo aí no pós-doutorado, que já é muito... A gente faz isso trabalhando, estudando para concurso. Exatamente, parabéns aí, sucesso aí. Não é fácil. E aí,